tuas mãos. Oh, aleluia. Te levando ao Senhor. Os instrumentos, adora o Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos, Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, alguém nessa noite, você enxerga Deus segurando as tuas mãos, pegando as tuas mãos. Oh, xalabalabas, vai enxergando nessa noite o Senhor tocando as tuas mãos, te conduzindo. O que significa, pastor? Significa que Deus tem um caminho novo, significa que Deus tem um novo tempo na tua vida, significa que Deus quer colocar você nos caminhos da bênção, nos caminhos aonde Ele está, aonde Ele se encontra. Então vamos papel essa noite, se agarre nas mãos do Senhor e diz: Senhor, aonde eu for, significa que o Senhor também estará ali, Senhor. Então me direcione num caminho de bênção, num caminho de vitória, aonde você for, aonde nós iremos, Senhor, o Senhor será conosco. Então aí, declara essa noite, só eu Glória a Deus. Você começando a pesar. Aleluia. Caminho de paz. Caminho de bênção. Caminho onde você verá as mãos do Senhor te guiando, te direcionando, dizendo: filho, é nesse lugar, filha, é assim que você vai andar. De vitória, vitória, vitória. Só a tua presença. Alguém se filho, irmão. Você precisa de muitas bênçãos, de muitos milagres. Às vezes nós olhamos para Deus dizendo: Senhor, eu preciso de grandes coisas. Eu preciso que seja feito grandes coisas da minha vida. Olhamos para Deus dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha família, no meu casamento, na minha casa, na minha vida financeira, enfim, em todas as áreas da minha vida. Mas eu estou te dizendo uma coisa: apenas uma coisa te basta. É a presença do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Aquele que tem a presença de Deus, ele passa pelo vale dos nossos secos, ele passa pelo vale da sombra da morte, mas não tem mal algum, porque tem a confiança que Deus está com você. E nessa noite Deus está te dizendo: se agarre nas minhas mãos, porque apenas a minha presença te faz ser mais do que vencedor. É uma coisa bem forte que Deus vai. Só pelo amor que ama, pra onde irei? Só tua presença me basta. Só teu amor me atrai.
pode transformar toda a tua história. Aleluia. A presença de Deus quebra toda a sentença de morte. A presença de Deus quebra toda a falência. A presença de Deus quebra todo o jugo. Quero que você se aceite no seu lugar. E tanto testemunho para compartilhar com a igreja. Permaneça assim mesmo, espírito de louvor, de adoração. Glória a Deus. Antes de dar esse testemunho, eu queria ler o Salmo, o comecinho do Salmo 125, e você vai entender por quê. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como são os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, mas para que o justo não estenda as mãos à impiedade. Até aí. Quero contar um testemunho de uma amiga nossa, Silvana, que fez esse canal da igreja de vocês. Alguns meses atrás, a igreja vai lembrar, a gente orou por um jovem de 18 anos, Felipe, que ele estava enfermo, estava com câncer. Eu tenho certeza que a igreja vai lembrar que a gente orou vários domingos, a gente colocou o nome dele na intercessão, nos cultos de quarta-feira. E com 18 anos, ele recebeu a notícia que estava com câncer. Tudo começou com uma dor, ele começou a sentir dor, um jovem saudável, forte, muito esforçado, filho de uma mulher evangélica, cristã, com toda a fé, mulher guerreira. Tudo começou ele sentindo dor nos testículos. E foi ao Unimed, os médicos lá acharam que era uma infecção uterina, aí pediu um exame mais detalhado e aí constatou que ele estava cometido de um câncer. Um jovem de 18 anos com câncer. E a Silvana contando para mim, na hora ela pediu oração para nós, pediu oração na igreja que ela congrega, e eu imagino que o coração de uma mãe, nessa condição, recebeu uma notícia dessa maneira. E ela contando para mim testemunho que em momento nenhum ela se abalou, em momento nenhum ela deixou que a dúvida entrasse no coração dela. Por isso eu li esse Salmo 125, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então ela pediu oração, e ela saiu da casa dela e falou com Deus da maneira dela, e ela falou para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo essa palavra, só ela ia entender, só ela ia entender. Eu preciso que meu filho seja curado. E eu quero que o Senhor fale essa palavra através do pastor. Eu vou entender que meu filho foi curado. E ela foi para o culto e Deus falou exatamente conforme ela pediu. Na hora, ela recebeu a bênção dela. Na hora, ela entendeu que Deus estava fazendo um milagre no filho dela. E quando ela chegou na casa dela, ela disse para mim que ela nunca viu o filho dela mais bonito do que naquela noite. Ela abraçou o filho dela e disse assim: não tema, porque você foi curado. Naquela madrugada, ela foi para Campinas, eles fizeram novamente todos os exames que precisavam ser. E para a honra e glória do nome de Jesus, não precisou de quimioterapia, não precisou de radioterapia, porque ele foi curado. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Amém, igreja? O testemunho é para edificar. Independente do que você esteja enfrentando, seja uma enfermidade ou não, querido, Deus não desampara o justo. Deus está ali, em roda. Deus está ali ao teu lado, segurando
nas suas mãos. Amém? Silvânia quer agradecer a oração de toda a igreja, né? Nós vamos permanecer orando, viu? Permaneça orando pela vida dele, pela vida dela, porque eu tenho certeza que Satanás ele não tem acesso à vida desse jovem. Ele se levantou para cair. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu queria que a igreja mais uma vez aplaudisse o nome do Senhor. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Tomás, nós tivemos da notícia. Você não sabe o que aconteceu. Mas o relator, meu Deus, que bênção. Que bênção. Aí a Tomás disse assim, por que bênção? Porque Deus foi glorificado através da morte de um homem chamado Lázaro. E Deus será glorificado na vida desse jovem. Sabe? A confiança, ela não tem que ser apenas amor. Ela precisa ir convicta de quem é o Deus que você serve. Gosto muito dessa canção, nós falamos de cantar, de louvar a Deus. Que ela fala, para onde eu vou? O que vai ser na minha vida? Que apenas o presente dele. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos de buscar a presença. Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar você que existe algo maior do que o milagre que você precisa. Existe a presença daquele que vai fazer todas as coisas para você. Dá-nos uma voz, nosso Deus. Glória a Deus. Deus é um Deus de desafios. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: Deus é um Deus de desafios. Sabe o que eu aprendo com Deus? Que quando Deus ele entra num desafio, ele não entra sozinho. Sabia disso? Ele nos leva junto com ele. Ele nos leva junto com ele. Com um detalhe, não para não nos envergonhar, mas para nos fazer ser mais vencedores em Cristo Jesus. Abra a palavra de Deus comigo, Salmo 126, vizinho aí, o Salmo vizinho que o pastor Maravilha. Nós vamos abençoar a casa do Senhor para o nosso bispo, para o nosso pé. Salmo 126. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Pois os que vão lá semeiam, o júbilo separado. Quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com o júbilo para dentro dos peixes. Amados, quando o Senhor restaurou a sorte, ou seja, quando Deus interviu em uma situação, quando Deus entrou em um desafio, quando Deus estendeu as mãos para aqueles que precisavam de um auxílio, de um socorro. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quem traz dentro do seu coração sonhos, projetos, encontra motivos para viver. Quem traz sonhos no seu coração encontra uma expectativa para poder alcançar aquilo que tem projetado, para poder alcançar aquilo que é o seu sonho, o seu desejo. Olha para o seu irmão e diga assim: é melhor começar a voltar a sonhar, para você voltar a viver.
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com fim sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, de alegria. Riso, alegria. É o que vai ter na minha vida todos os dias. Glória a Deus. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Algo que você Riso, alegria. É o que está sobre a minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Quando Deus entra numa calma, quando Deus entra numa situação, Ele compra aquele desafio para Ele. Além de Ele te abençoar, sabe o que Deus faz? Ele faz com que a bênção seja tão grande sobre as nossas vidas, que as pessoas que nos cercam passam então a observar quem nós somos, aonde nós vamos, o que está acontecendo conosco. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus começou a restaurar a vida do seu povo. E conforme Deus foi restaurando as nações vizinhas, cresceram os olhos daquele povo e diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida nesta noite, que as pessoas que te cercam, as pessoas circunvizinhas suas, irão olhar para a tua vida e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Dá mais um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eles confirmavam com efeito grandes coisas feitas o Senhor por eles. Mas por que diziam essa palavra? Porque eles estavam vendo Deus estabelecendo um povo, uma nação. Eles estavam vendo que Deus estava levantando um povo que era como escravo, vivendo como escravo no Egito, agora sendo colocado não por cauda, mas por cabeça. Deus, quando escolhe, Ele coloca os seus escolhidos num lugar de honra, num lugar onde as pessoas podem olhar para eles e dizer: ali foi a mão de Deus que os estabeleceu. Deus está te levantando nesta noite, não por cauda, mas por cabeça, para você ser estabelecido na tua casa, na tua família, nesta cidade, aonde você colocar todos os seus pés, você será bem sucedido em nome de Jesus. Aleluia. Restaura, Senhor. Restaura a sorte, como o Senhor restaurou as torrentes do Negev. Deixa eu te dizer uma coisa. Salmo 126, no verso 1, 2, verso 3, verso 4. Fala de bênção. Quantos querem uma bênção? Diga amém. Glória a Deus. Quantos precisam de um milagre na sua vida financeira? Diga amém. Mas o verso 5 e o verso 6 fala de algo que foi necessário ser feito. Presta atenção. Não ia ser feito, já havia sido feito. O verso 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam. Aqui fala que nos dias difíceis, nos dias de sequidão, nos dias em que viveram como escravos, as lágrimas desceram sobre os olhos de cada um daqueles homens e mulheres. O que eu entendo aqui? Que há dias de bênção, mas também há dias de luta, dias de vencer os desafios. Mas os que com lágrimas semeiam, como tudo você fala. E segue dizendo que quem anda, mas não pode ficar parado. Quem fica parado é derrotado. Quem anda, no verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Ou seja, está tudo bem, glória a Deus. Está tudo prosperando, glória a Deus. Está tudo acontecendo, glória a Deus. A situação ficou difícil, glória a Deus.
não pare em momento algum na sua vida. Continue andando, continue seguindo adiante, continue semeando. Semeie a sua oração, semeie o seu louvor, semeie a sua adoração, semeie a sua semente, mas não pare de semear em momento algum na sua vida, porque enquanto houver uma semeadura, você terá certeza que você voltará trazendo a sua bênção nas suas mãos, em nome de Jesus. Não pare. Não pare de semear. Quando você semeia, enquanto está tudo bem, você está dizendo: Senhor, eu estou assumindo as minhas responsabilidades, eu trago o meu dízimo, eu trago a minha oferta, está tudo bem na minha vida, louvado seja o seu nome, então eu tenho alegria em te ofertar e abençoar a tua casa. Mas enquanto a situação fica adversa, quando a situação, você olha e diz: meu pai está difícil, e você sai andando chorando. Ficou difícil, mas continuou fazendo a minha parte. Você tem que ter uma certeza: você vai voltar trazendo a bênção de Deus na sua vida. Quando você oferta, quando a situação está bem, está tudo fácil, você faz com gratidão a Deus. Pastor, mas agora a situação ficou difícil. Então você oferta por fidelidade a Deus. E quando nós fazemos esse tipo de semeadura, gratidão e fidelidade, gera-se uma aliança. Não é uma aliança feita entre eu e você, como os pais, mas é uma aliança feita entre o homem e Deus. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, trazendo na casa do Senhor nosso filho, nós ofertamos: Senhor, eu estou trazendo porque sou grato, estou trazendo porque sou fiel. Deus vem e nos envolve em uma aliança. Hoje de manhã eu dei até um exemplo de aliança. Quando se casa, o pastor diz, pergunta, aos noivos: você aceita fulano como seu legítimo esposo? Promete honrá-lo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na queda, na pobreza. E a noiva toda cheia de alegria diz: sim, eu aceito. E a mesma pergunta é feita para o noivo todo cheio de alegria diz: eu aceito. Eles saem para a lua de mel, alegria, tudo prosperando, tudo acontecendo. Os momentos mais sobrios de um casamento, quando eles saem da igreja, vão para a lua de mel. Só que os dias se passam, semanas se passam, meses se passam, os anos se passam, e no meio desse decorrer de dias existem momentos bons, como também existem momentos difíceis. O que faz uma família prevalecer nos momentos difíceis é o sim que foi dito diante de Deus e de todas as testemunhas. Porque ali foi formada uma aliança. A esposa entra num período de dificuldade, de enfermidade, o esposo passa por uma situação enferma e ambos estão ali, um pelo outro. Porque aliança significa um forte compromisso. Estão dispostos a dar a vida um pelo outro. Assim é a nossa vida com Deus. Quando eu tenho uma aliança com Deus, tamanho foi a aliança dele, que no momento em que a aliança está quase se arrebentando, Deus falou: eu dou a minha vida por eles. Foi por isso que Jesus morreu por mim e por você, por causa da aliança que ele tinha conosco. Quando nós fazemos o nosso dia, a nossa oferta, nós abrimos a sua porta do céu, e o Senhor prospera na nossa vida. Nós temos nesses dias um grande desafio. Esse mês nós fomos aí, teve surpresa. Nosso contrato aqui do salão venceu e aumentou em R$3.200 o nosso aluguel. Hoje isso significa R$12.000 de aluguel. E eu falei: Deus, eu não sei como vai ser, mas nós temos uma aliança. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor não vai fugir dessa aliança. Só que para Deus abençoar as nossas
vida, para que nós possamos soltar todas as despesas dessa igreja e pedir Deus precisa abençoar a sua vida. Para que essa igreja seja próspera, você precisa ser próspero. Para que essa igreja venha saudar com seus compromissos, você precisa ser próspero. Então, eu profetizo sobre a tua vida. Não importa se haverá lágrimas, o que importa é que Deus tem uma aliança com você e Deus fará grandes coisas na sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Gratidão e fidelidade gera uma aliança entre o homem e Deus. E nessa noite, quando você for trazer o seu dízimo, a sua oferta, não faça isso com o peso do seu coração, mas faça isso com amor, com dedicação à casa de Deus, à obra de Deus, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Pastor, eu nunca tenho um dízimo, nunca tenho uma oferta, mas entre em aliança com o seu Deus. Entre em aliança com Deus, em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós vamos louvar o Senhor com cântico, você tenha liberdade de fazer o seu dízimo, a sua oferta. Com essa fé inabalável foi projetado como um grande homem de Deus. Em nome de Jesus. Não sei qual foi a condição que você entrou aqui nessa noite, mas você sairá daqui com uma fé inabalável em nome de Jesus. E Deus vai projetar você em lugares de honra, em lugares de bênção, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. O Senhor é meu Deus. Nos dias de Elias, preste atenção, Elias trabalhou dia após dia para restabelecer a aliança entre o homem e Deus. Quando você pega a história de Elias e você começa a ver como Deus estava usando aquele homem na face da terra, aquele profeta, você está vendo então Elias falando acerca com um pouco de Deus. Olha, não se prostrem diante de Baal, permaneça firme e forte diante do Deus que nos tirou de lá do Egito. Esse foi o trabalho de Elias. Elias tinha uma missão nas suas mãos, de levar o povo a se manterem fiéis a Deus. Agora imagine quanto era difícil esse trabalho para Elias. Profetizar no meio dos reis. Os reis tinham o controle de todas as coisas, eles falavam e o que eles falavam não tinha como revogar. Mas Elias foi um homem de uma fé inabalável. Um homem convicto no Deus da sua salvação. Um homem inabalável na sua convicção, por isso Deus o destacou como profeta. A história de Elias gira em torno de Deus e Baal, ou seja, ele estava mostrando ao povo que Deus ainda era um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso, e eles não deveriam se prostrar diante a Baal. Eu estou aqui nessa noite como profeta do Senhor, para dizer a você que o Senhor continua sendo um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso. Não se prostre aquilo que não vem de Deus, para que Deus possa te estabelecer em nome de Jesus. Elias, homem de Deus, um dia chegou diante do rei Acabe. E Elias foi contra Acabe. Elias profetizou uma palavra que não agradou o coração dele. Ó rei, não haverá chuva, não haverá orvalho, não haverá água que sai do céu para abençoar a terra. Não vai ter chuva. Não tendo chuva, não tem alimento. Não tendo alimento, não tem sustento. Não tem sustento, o povo morre. Palavra dura, difícil, mas uma palavra onde Deus foi e assinou embaixo. Elias não disse: assim diz o Senhor. Elias disse: essas palavras que você está me ouvindo te dizer são palavras minhas. Um homem de Deus tem crédito com Deus. Um profeta do Senhor tem crédito com o Senhor.
Se a tua vida está condizente com a vontade de Deus, Deus assina as palavras que você libera, palavras de bênção para o povo de Deus. Elias, não haverá chuva em Israel. E como Elias disse, assim foi feito. Como Elias profetizou, assim aconteceu. Tem alguma área da sua vida que precisa de uma intervenção de Deus? Sim ou não? Levante as suas mãos e fale: Senhor Jesus, nessa noite, eu me posiciono debaixo da autoridade da tua palavra, e eu vou liberar uma palavra para todas as áreas da minha vida que precisa da tua intervenção, e eu tenho certeza que o Senhor responderá em nome do teu Filho Jesus. Dá um aplauso ao nosso Deus. Junto com Elias, um espírito de ousadia. Não encontro nele um espírito de covardia. Aqui não, no capítulo 17, capítulo 18, Elias, um grande homem de Deus. Espírito de ousadia, espírito de intrepidez. É eu que estou falando, acabe, não haverá chuvas sobre essa terra. Vocês entrarão em seca. Sabe o que eu vejo aqui? Deus olhando para Elias, dizendo: Elias, você falou, palavra dura, forte, estou assinando embaixo, então faz o seguinte: você vai sair e vai para as beiras do rio Querite, porque eu já ordenei aos corvos para que levem pão e carne para você se sustentar. Quem está debaixo da autoridade de Deus, no tempo de sequidão, Deus manda provisão para que o nome dele possa ser glorificado. Não sei se você está vivendo um tempo de sequidão na sua vida, mas Deus te diz nesta noite: é tempo dos corpos trabalharem em teu favor. É tempo de você comer do pão, é tempo de você comer da água, comer da carne, é tempo de você beber da água, não que vem da terra, não que vem dos homens, mas que vem de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo aqui Deus cuidando do seu servo chamado Elias. Todos os dias. Um dia o rio Querite, por não chover, o rio Querite secou. Deus vem a Elias, agora diz: Elias, é tempo de mudança, é tempo de você sair dessa terra seca, é tempo de você tomar um novo rumo na sua vida. Desce até Serepta, porque ali já ordenei uma mulher viúva para te desistir. Mais uma vez, Deus faz o improvável para abençoar o seu filho. Elias desceu, foi a Serepta, e ali uma mulher viúva que tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo na botija, foi o suficiente para que eles pudessem ser sustentados todos os dias que foi necessário Elias ali. Eu vejo Deus cuidando daquele que é ousado. Fala para o seu irmão assim: é tempo de você começar a ser ousado, para viver os milagres de Deus, para viver a plenitude de Deus na sua vida. Aleluia. Quando nós vemos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, do verso 20 ao 24. Aqui mais uma vez Elias, cheio de ousadia, traz um grande desafio a Acabe e os seus profetas. Diga para o seu irmão: Deus é um Deus de desafios. Aleluia. Elias chega diante do rei Acabe e diz a ele assim: olha, rei, aqui estão os seus 450 profetas de Baal. Eu estou só. Sou o único profeta. Mas nós vamos fazer aqui 2 altares. Mataremos um novilho e colocaremos sobre a lenha, e o Deus verdadeiro responderá com fogo. Amado, quando você está debaixo da direção de Deus, quando você está debaixo da palavra de Deus, a tua vida se torna um altar do Senhor. E altar de Deus é o lugar onde o fogo de Deus desce, é o lugar onde o fogo de Deus habita, é o lugar onde o fogo de Deus permanece. Talvez o teu coração tenha entrado, você tenha entrado aqui nessa
se a tua vida for um altar do Senhor, Deus responderá com fogo sobre a tua vida nessa noite. Dá mais uma aplauso ao Senhor se você crê essa palavra. Nós podemos ser prevalentes, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Olha para o seu irmão e diga assim: ousadia e intrepidez é o que o Senhor quer ver na sua vida. Aleluia. Amados, preste atenção. Um grande risco que o cristão sofre durante a sua caminhada com Deus é a perda da ousadia. É um novo convertido, ele começa a descobrir a palavra vai descortinando os seus olhos, e ele começa a descobrir coisas fantásticas de Deus. E quanto mais ele conhece a palavra, mais ele mergulha na palavra, mais ele se entrega para Deus. As dificuldades vêm, ele passa por cima, ele pisa, o inimigo tenta parar, ele fala: se você não sai da minha frente, eu piso sobre a tua cabeça, porque sobre a minha poder e autoridade. Assim um novo convertido se entregou realmente para Deus. Para ele não existe dificuldade. Ele quer estar na igreja de manhã, quer estar na igreja à tarde, de noite, de madrugada. Ele chama o pastor para fazer vigília. Ele fala: pastor, para subir ao monte. Ele fala: pastor, eu quero abrir uma célula. Pastor, vamos abrir uma igreja de São Paulo. Pastor, vamos fazer isso acontecer. Por quê? Porque o fogo de Deus está acendo dentro do coração dele. Porque ele começou a ter um encontro. Ele começou a viver algo que ele nunca tinha vivido na vida. Ele começou a desfrutar da plenitude. E o grande risco que o cristão sofre é exatamente quando ele perde esse fogo. É quando essa chama começa a se apagar. E essa chama começa a se apagar quando você perde a tua ousadia, quando você perde a intrepidez. Você tinha tudo para ser melhor do que é, só não é porque a ousadia ficou de lado, não porque Deus deixou de trabalhar, é porque você deixou de ser aquele homem, aquela mulher cheia do fogo, cheio do Espírito, cheio de desejos, cheio de sonhos, cheio de projetos. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para reavivar o teu coração, porque a Bíblia diz que agora na segunda casa será maior do que a primeira. Oh, meu Senhor, glorifica esse Deus mais uma vez. Elias tinha uma aliança. Ele falava, o céu parava. Não vai ter chuva, Deus falou: não vai ter chuva. Elias foi sustentado por Deus. A terra estava em sequidão, mas Elias tinha pão e carne em casa todos os dias para comer. Homem de Deus. Elias esbanjou ousadia. A cada isca dos teus profetas está somente eu e meu Deus. O Deus verdadeiro responderá com fogo. E todos nós sabemos como terminou essa passagem. Os profetas de Baal se autoflagelaram, clamando para que Baal viesse e respondesse com fogo, e nada aconteceu naquele dia. Elias zombava de Baal, Elias zombava dos profetas, Elias estava com um fogo aceso, uma chama ardendo no seu coração e dizia: cadê o seu Deus? Cadê Baal que não responde? De repente Elias disse: agora é a hora. Elias chamou todo o povo e disse ao povo: vamos restaurar primeiro o altar do Senhor que está em ruínas. Sabe o que ele estava dizendo? Você que está com o seu coração dividido, você que não sabe se serve a Deus ou se serve a Baal, é tempo ainda de você restaurar o seu coração, voltar a acender a chama viva no seu coração para Deus. E após ter feito isso, ele disse: Senhor, agora o altar está preparado. E o povo de Deus desceu, consumiu a oferta, consumiu o holocausto que era feito, porque houve restauração do altar. Um homem de Deus que viu os milagres de Deus. Amados, imagina como o coração de Elias não ficou quando ele falou: não vai chover, e de repente foi dias após dias sem chuva. Oh, Deus ouve a minha oração. Deus
assinou embaixo a palavra que eu liberei. Não foi segundo a palavra de Deus, mas foi segundo a minha. Imagina o coração daquele homem pulando no peito dele. Quanta alegria não estava no coração de mim. Quanta alegria não estava no coração daquele homem. Olha, todo mundo passando fome, mas Deus zela de mim. Eu tenho uma vida com Ele. Deus traz carne, Deus traz pão, Deus traz água. Olha, secou o rio, mas Deus preparou uma viúva. Olha que coisa de novo, Deus preparou uma viúva para me abençoar. Ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas todos os dias nós temos o melhor bolo para comer na face dessa terra. Ele viu os milagres de Deus acontecendo. Você verá os milagres de Deus também acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Imagina o coração dele diante de um grande desafio, o coração meio que trêmulo, dizendo: Senhor, olha, eu estou aqui aparentemente sozinho, mas eu tenho certeza que você está comigo. Eu vou lançar um desafio, e aí a situação não é mais comigo, com o Senhor. Vai, Elias. Eu vejo Deus dizendo: vai, Elias, seja ousado, fala logo. Eu quero assinar embaixo, eu quero responder a sua oração. Eu quero ser um com você. Eu quero mostrar para esse povo que eu continuo sendo Deus vivo. Eu continuo sendo Deus forte com você. Abra a sua boca, fala o que você tem que falar. E Elias disse: olha, vamos levantar o altar, meu Deus verdadeiro responderá com o povo. Parou aquele que estava de pé. Talvez tivesse ido de jejum, não podia comer carne. Não houve resposta, mas houve resposta para o Deus de Elias. O Deus de Elias disse: olha, Elias está aqui, ó. Imagina o coração dele, diante de tantas bênçãos, diante de tantos milagres, quanta alegria não transportaram no coração daquele homem. Mas Elias recebeu uma, diga comigo, uma. Deixa eu falar, uma. Não importa, falar uma palavra. Uma palavra. Elias recebeu apenas uma. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, quando ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, ela disse aos seus mensageiros: diga a esse tal de Elias que em 24 horas a cabeça dele estará sobre uma bandeja. Na minha não. Ei, eu estou falando nessa noite de um homem que viu o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu estou falando nessa noite de um homem que viu o agir de Deus, o mover de Deus, o milagre que está acontecendo. De repente, Elias entra num estado de desespero, porque ele também viu o desânimo batalhando com a ousadia, com a intrepidez que estava no seu coração. Ele viu o desânimo batendo forte as portas do seu coração. Amado, quantas são as pessoas assim? Pessoas que servem ao Senhor, pessoas que são abençoadas, que vivem de grandes testemunhos, que já viveram grandes milagres, mas de repente o desânimo vem, tentando encontrar um espaço na sua vida, tentando encontrar um espaço no seu coração, tentando tirar você do foco, tentando tirar você dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus. Foi assim com Elias. Quando Elias ouviu uma palavra, Elias deixou aquela palavra que está no seu coração. Elias disse ao seu moço: a senhora fica aqui. E a palavra de Deus diz assim: que Elias saiu e foi para o caminho do deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem um caminho de bênção para a tua vida. E os caminhos de Deus para a tua vida não são caminhos de deserto. Caminhos de deserto são caminhos de servidão, caminhos de morte, caminhos de resistência, caminhos de derrota. E Deus tem te chamado, Deus tem te escolhido para você viver na plenitude dele. Não é esse o plano, não é esse o propósito de Deus para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá uma pausa aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Encontrou um espaço. O desânimo encontrou um espaço.
espaço no coração do homem. Sabe por quê, amados? Se nós falamos, não pode no culto, não pode dar certo. Tem célula de homens, célula de jovens, célula de mulheres, tem célula de casais, vai ter culto nos grupos, tem. Mas sabe por quê? Para que o desânimo não encontre um espaço na tua vida e venha te fazer ser um derrotado. Tem pessoas que vêm na igreja de vez em quando. Mas você não vem na igreja para me agradar, você vem na igreja para ser fortalecido, para ser sustentado pela palavra te colocar de pé, para você ter ânimo, para você vencer os seus desafios, para você ser ousado, para você ser intrépido, para você ser colocado por cabeça e não por cauda. Você vem para a igreja para louvar, você vem para a igreja para adorar, você vem para a igreja para se quebrantar nos pés do Senhor, porque é melhor você se quebrantar, é melhor você se humilhar aos pés de Deus, do que viver uma vida de derrota, de fracasso, aos pés de Satanás e seus demônios lá fora. Então, nesta noite, abre o seu coração para Deus e diga: Senhor, eu estou aonde o Senhor está, para que o Senhor se cumpra, para que se cumpra a tua vontade sobre a minha vida. Aleluia. Um homem de Deus, cheio de milagres, cheio de coisas, viveu coisas que nós nunca vivemos. Agora, por causa de uma palavra, ele entra dentro de uma caverna. E ali ele fala com Deus: Senhor, chega. Acabou. Não aguento mais. Sabe? Ele está dizendo: Senhor, eu desisto da minha vida. Chega. É difícil ser profeta nesse dia. É o que ele estava dizendo para Deus. Ele não estava dizendo para o líder, ele não estava dizendo para o seu pastor, ele não estava dizendo para Deus: Senhor, todas as coisas que o Senhor fez foram lindas, maravilhosas. Não aguento mais. Não quero mais continuar vivendo. Não quero mais continuar, Senhor, nessa terra. Sabe de uma coisa? O Deus de Elias continua sendo também o seu Deus. Quantas vezes você fala isso para Deus? Senhor, não compensa mais. Senhor, está difícil. Está difícil ser profeta, está difícil ser levita, está difícil ser músico, está difícil ser cristão, está difícil ser crente, está difícil na minha vida. Eu não quero mais, eu não quero mais. Deus poderia ter olhado para a nossa vida assim: Elias, você se engana. Você está achando que você é o único profeta na face dessa terra. Tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Faz o seguinte: você está se achando a última Coca-Cola do deserto? Então vamos fazer o seguinte, Elias: vem, você está pedindo, vem. Mas Deus não fez, porque havia um propósito na vida de Elias. E tudo que Deus começa, Ele termina na sua vida. E Deus tinha que terminar o propósito dele na vida de Elias. E sabe o que eu estou dizendo isso nessa noite? Eu estou dizendo porque Deus começou algo na sua vida, então não se preocupe, Ele vai fazer acontecer, Ele vai até o fim. A única coisa que não pode acontecer é você parar, é você ficar no meio do caminho. Você precisa continuar. E Deus está dizendo isso para Elias: Elias, levanta, sai de dentro dessa caverna. O que você está fazendo aí? É tempo de prosseguir, é tempo de avançar, é tempo de conquistar grandes coisas. O anjo do Senhor desce, leva pão e leva água. Pão fresco, água fresca no meio do deserto. É só Deus para fazer um negócio desse. Deus vai enviar anjos para levar aquilo que você precisa para ser o seu suprimento. Só Deus para ser Deus na tua vida. Só Deus para te levantar. Só Deus para te colocar de pé. Sabe o que aconteceu com Elias? Ele se levantou, olhou do lado onde ele estava assim, viu um pão fresquinho, a água fresquinha, ele comeu, bebeu e voltou a dizer: Senhor, dá não. Não dá, Senhor. Então, pela segunda vez, Deus enviou o anjo novamente.
desses nomeados. E o anjo veio, colocou pão, colocou água. Elias comeu, Elias bebeu, e Deus disse a Elias: agora se levante, porque muito compridos são os seus dias. Tem muitas coisas para fazer ainda na sua vida. Está cansado? Está desanimado? Está pensando em largar a mão de tudo? Deus tem uma palavra para você nessa noite. Muito comprida ainda são os seus dias sobre a terra, porque Deus começa nessa noite a boa obra na sua vida, e Ele só desiste de você quando Ele terminar a boa obra. Quando Ele terminar a boa obra, não é que você vai ficar jogado de um lado para o outro, é porque você será acolhido por Ele, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está só começando na tua vida. Diga para ele assim: é só o começo de Deus na tua vida. Grandes coisas o Senhor fará na tua história em nome de Jesus. A Bíblia diz, presta atenção, não precisa abrir não, no livro. Isaías capítulo 40, verso 31. Diz assim a palavra de Deus: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha que graça. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, você não fica parado, sobem com asas como de águia. O que é ter asas como de águia aí? Diga amém. Sabe o que significa? Braços fortes. Forte para quê? Forte para você dar continuidade no trabalho de Deus na tua vida. Forte para você lançar a mão no arado e dizer: Senhor, os meus braços estão fortes como nunca. Forte para você ser estabelecido sobre esta terra. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amado, isso aqui é tremendo. Quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Ou seja, Deus nos renova para continuarmos avançando. Deus falou em Elias: é tempo de você sair da caverna, é tempo de você não deixar o santo te abater, porque você precisa continuar, Elias, assim que eu comecei. Você precisa continuar avançando, e cada passo que você der, Elias, pessoas vão ser abençoadas, coisas novas vão acontecer, milagres vão acontecer, você vai levantar um sucessor que vai ser muito melhor que você. Amado, pelo que dizer da parte de Deus nesta noite, é tempo que você se levantar e dizer: Senhor, eu recebi nesta noite o fortalecimento necessário, o pão, a carne, a água, para que eu possa ter uma força de vitória. E recebe essa palavra, joga as duas mãos bem alto e glorifica a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus trouxe o pão e trouxe a água para renovar as forças de Deus. Deus está trazendo o pão para renovar as suas forças. E vocês colocassem o pé em nome de Jesus. Jesus. O coração do cristão não está imune às lutas. Muitas vezes nós, agora eu sirvo a Deus, agora eu sou de Deus, agora eu faço isso, faço aquilo. E parece que nós nos tornamos super-homens, super-mulher maravilha, né? Você não está do lado do super-homem, você não está do lado da mulher maravilha, Marco. Você está do lado do servo, de uma serva do Senhor, está sendo renovado nesta noite pela presença de Deus. Aleluia. Apenas a presença de Deus foi o suficiente para colocar ele de pé. Ele teve suas forças renovadas. Pergunte o teu coração, feche teus olhos para um instante. Qual é ou quais são as áreas da sua vida que estão sendo bombardeadas com palavras do inferno, como a de Jezabel? Quais são as áreas da sua vida
que precisa do fogo de Deus. Sabe aquela área que está difícil? Deus, essa área da minha vida, Senhor, é só a tua graça, é só a tua misericórdia, mas me concorre com os braços de Deus esta noite. Não deixa o desânimo te pegar. Volte a ser ousado, volte a ser ousada. Quantas coisas o inimigo tem conseguido barrar na tua vida, quantas pessoas você tem perdido nesses dias, quantas batalhas você tem perdido na tua vida. Para de deixar o desânimo apertar o teu coração. O teu coração não pertence a Satanás e os seus demônios, o teu coração não pertence a derrotas, o teu coração pertence ao Espírito Santo de Deus. Desperta o teu coração para a ousadia, para a independência esta noite. Coloca todo o desânimo por terra e diz: Senhor, eu me alimento da tua palavra, Senhor, e eu saio para um caminhar de vitória em nome de Jesus. Você que quer, vamos fazer de uma profética nessa noite. Elias comeu, bebeu e saiu. Se existe uma área na tua vida que precisa dessa intervenção de Deus, como Deus interviu na vida de Elias, você vai sair do seu lugar. E quando você estiver saindo do seu lugar, você vai dizer: Senhor, eu estou indo debaixo do teu envio. Eu estou indo, Senhor, fortalecido. Eu estou indo debaixo da autoridade da tua palavra. Porque os desânimos, as derrotas desta vida não fazem parte mais da minha história, em nome de Jesus. Você que quer isso da parte de Deus da tua vida, quer ver você dar um passo de vitória. Quer ver você sair do seu lugar e vir à frente para que nós possamos orar com Deus. Não importa qual é a área. Eu não estou preocupado se é no teu casamento, se é no teu relacionamento com os teus filhos, com o teu esposo, com a tua esposa, se é na tua empresa, se é na... Não importa qual é a área da tua vida que precisa de intervenção de Deus. O que importa é a fé que você está colocando em Deus nesse exato momento. Senhor, é isso que eu quero, Senhor, é assim que vai ser, Senhor, é isso que eu sei para minha vida. Diga isso para Deus esta noite: Senhor, eu quero um tempo novo, eu quero um momento novo na minha vida, eu quero uma história nova. Diga isso para Deus, fala: Senhor, a partir de hoje não vai ser mais o mesmo jeito, a partir de hoje vai ser tudo diferente da minha vida. Abra sua boca, você que veio aqui, fala com Deus, sabe o que eu lembrei? Aprendi com Elias, ele estava pedindo a morte, ele estava pedindo para participar da terra. O Deus ouviu o que Elias estava dizendo. Não importa o que você vai falar para Deus nesse momento. Fala para Deus se é na tua dor, se é nas tuas angústias, se é nos teus medos, se é nos teus fracassos. Se não fala para Deus: Senhor, existe essa dor, existe esse medo, existe essa angústia, existe esse fracasso na minha vida. Mas fala para Ele, fala: Senhor, eu não suporto mais isso na minha vida. Eu tenho certeza que essa noite Deus dará um fortalecimento para você continuar seguindo, para você continuar caminhando, para você continuar sendo bênção. Oh, Jesus. Diga isso para Deus: Senhor, eu quero um novo tempo. Eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero um novo tempo na minha história. Diga isso para Deus: Senhor, eu quero voltar a ser ousado, eu quero voltar a ser inquieto, eu quero voltar a ser confiante na força do Senhor. Oh, Deus. Fala com Deus, fala com Deus. Fala: Senhor, eu quero ser marcado, Senhor. Eu não confio que meus olhos não faz dele, mas eu quero ser marcado lá no estado do seu coração. Eu quero ser marcado lá no estado do Senhor. Pessoas aqui nesta noite que estão prestes a desistir de tudo, mas não prestes a desistir da sua vida, que não sabem o que vai fazer amanhã, que não sabem o que vai fazer no seu ministério, que não sabem o que vai fazer na sua escola. Amanhã não pertence a ele, pertence a meu Deus. E não se preocupe com o seu agora, a sua vida, porque o seu agora é passado, não é futuro, é o presente. E quando escuta o presente que Deus está te dando, o tempo de você voltar a restaurar a sua vida, Senhor, esse é o melhor tempo do Senhor na minha vida. É o tempo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivi já foi, aquilo que eu
Todas as bênçãos que eu já vivi, todos os milagres que eu já vivi na minha vida, ficarão para trás. Eu me levanto nesta noite em busca de grandes experiências com o Senhor. A minha vida está nas tuas mãos e grandes coisas o Senhor fará em meu favor, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Quando você está com seus olhos, cada um com seu coração, fala comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu coloco a minha vida debaixo da tua autoridade. Peço perdão por todos os pecados que cometi e tenho cometido. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e suficiente Salvador. Paga as minhas transgressões, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque só o Senhor é Deus na minha vida. Permaneça os seus olhos fechados. Essa oração é a oração por nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e dizemos ainda, Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida. Tem alguém no nosso meio que está entregando a sua vida para Jesus hoje? É a primeira vez que fez essa oração, quando acabamos de fazer. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão assim para mim. Esse sinal vai ser o sinal da sua vida, dizendo, Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida. Tem duas pessoas. Pega na frente. Pega o jovem com o jovem atrás. Tem mais alguém que está entregando a sua vida para Jesus hoje? Tem mais alguém? Olha para mim, vocês que estão aqui à frente. Nós tomamos decisões todos os dias. Mas a maior decisão que um homem pode tomar é quando ele se entrega a sua vida para Jesus. Eu falo isso de experiência própria, assim como os demais irmãos aqui que passaram por esse momento. Tão lindo, maravilhoso que está tendo aqui agora. Porque um dia eu entrei dentro dessa igreja totalmente desacreditado. Eu mesmo acreditava em mim.
Até que alguém me mostrou que lá em cima havia alguém que continuava velando pela minha vida. Tentei contra a minha vida, era um alcoólatra, uma pessoa que ninguém dava nada para mim. Até eu encontrar Jesus. E dia após dia na minha vida, Deus continua contando comigo. Porque eu tomei essa decisão. Um dia dentro das igrejas dizer, Senhor, seja o Senhor. Essa é a maior e melhor decisão que nós como homens podemos tomar. É esse Deus que você quer para a sua vida? É esse Deus? É esse Deus? É esse Deus? Quando nós fazemos essa entrega de coração a Deus, Deus vem e apaga todas as nossas transgressões e começa a virar uma nova página e começar a escrever uma nova história na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus está iniciando uma nova história na vida de vocês, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, há uma grande festa no céu. A Bíblia diz que o céu entra em festa por causa de um só pecador que se arrepende e se entrega para Jesus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje nós estamos aqui 4 pessoas se entregando para Jesus. Eu não estou lá no céu, mas eu consigo imaginar como os anjos estão nesse momento, juntamente com Deus festejando. E se a festa no céu, precisa também nós nos alegrarmos aqui na terra. E quando vocês aceitaram Jesus aqui no nosso ministério, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus não coloca vocês dentro de uma igreja. Deus nos coloca dentro de uma família chamada Casa Nossa Terra. Eu queria que você, nesse momento, desse uma olhada para trás e visse parte da família de Deus, que Deus está colocando no caminho de vocês, em nome de Jesus. Senhor Deus, a família Casa Nossa Terra, Senhor Deus, a mãe de Deus, Senhor Deus, a graça do Senhor de Deus, em nome de Jesus. Queria que a igreja comece as mãos para frente, nós vamos orar, abençoando a vida desses amados. Senhor, nós abençoamos a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que o Senhor, Pai, nos guarde. Que o Senhor, Deus, estabeleça os seus planos, os seus propósitos sobre a vida de Deus. Deus eterno, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um deles. Preserve essas vidas contra toda força maligna, contra todo mal, Senhor. Deus, estabeleça essas vidas por cabeça e não por cauda. Deus, realiza uma grande obra na vida dos teus filhos que nesta noite se entregaram a ti, Senhor. Comece nesta noite um novo tempo na vida do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E a Bíblia dá mais um aplauso ao nosso Deus. Agora, muito bom Senhor, vamos colocar o nome de vocês que está colocando em oração. Vocês acompanhar aqui comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, olhe para o seu irmão e diga assim: grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Amém? Nós já estamos encerrando já. Agora só para passar aqui rapidamente para os nossos amigos. Nos dias. Esperar o pessoal chegar no seu lugar. Um minutinho, nós estamos já encerrando. Preste atenção, queridos amigos. No dia 27 a 28, esse mês agora, na semana que vem, sábado e domingo que vem, nós estaremos com nossa revisão de vidas. Bem? Amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos nosso pré-encontro. Você que vai conosco com revisão de vidas, se você não pode faltar, você precisa estar aqui conosco. E o pessoal da Coab que vai estar passando por revisão de vidas, o pré-encontro vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, amanhã o pessoal da sede aqui, às 8 horas, e quinta-feira na Coab, às 8 horas da noite, em nome de Jesus. Amanhã também, às 8 horas, nós teremos aqui a nossa célula de homens. Todos os homens aí estão convocados a estar conosco aí. Tem sido bênção, graças a Deus. Deus vai continuar falando aqui conosco. Na terça-feira, às 14h30, célula de mulheres com o pastor Silmar. E às 20 horas, nossos cursos
né? Estamos estudando acerca do Espírito Santo e também no Velho Testamento. Tem sido muita bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Quarta-feira, às 8 horas da noite, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E quinta-feira, eu quero fazer uma reunião com todos os líderes, todos os levitas, né, os líderes de grupo. Quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na igreja, também em nome de Jesus. Amém? Sábado, às 8 horas, o nosso Arena Jó, e domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, o culto da família de Jesus. Vamos colocar de pé e sermos abençoados. Pessoal que vai para o encontro com Deus, você que tem condições já de aceitar para o consulado, acerta logo, se nós terminarmos o culto, acerte com ele ali, que a gente possa deixar as coisas também no culto. Bem, amém? Levante suas mãos para o céu. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos nesta noite pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos renova, nos coloca de pé, nos fortalece. E assim, ó Deus, como os teus anjos estiveram acampados ao nosso redor, e o teu Santo Espírito nos guiou ao caminho de bênção e de vitória, que assim seja durante toda essa semana. Que os teus anjos permaneçam acampados ao nosso redor, e que o teu Santo Espírito continue nos guiando, hoje e para todo sempre, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Estamos encerrados. Dê pelo menos uns 10 abraços. Não esqueça, amanhã, às 8 horas da noite, o nosso reencontro e também a nossa célula de homens em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que eu amo, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que eu amo, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti.
tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levante as suas mãos e diga: campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo. Esse é o tempo. Campo, chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, o Japão, a Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora é tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo.